Neste vídeo nós iremos falar sobre esse tema tão interessante, acerca do propósito. Como saber qual é o meu propósito? Na verdade, a pergunta que eu quero te falar antes é: todos nós temos um propósito de Deus? Qual propósito é esse? Como saber? E outra pergunta: você tem feito aquilo que Deus te chamou? Você que sabe já o propósito? Neste vídeo falaremos sobre isso. Então fique até o final e você irá aprender um pouco mais acerca do que a Bíblia nos diz a respeito de propósito para as nossas vidas. Antes eu peço, por favor, já se inscreva no canal, curta este vídeo, deixe um comentário de feedback durante aí este vídeo, coisas que você vai percebendo, esses insights que vai passando na sua cabeça, pontos ali que vão sendo princípios gerados em você, lições extraídas, coloque nos comentários, que é uma forma também de você dar o seu feedback, para que cada vez possamos aí aplicar coisas melhores aqui neste canal. Amém? Vamos lá? Para nós começarmos, eu preciso apresentar algo para vocês. Eu preciso apresentar uma das qualidades do Senhor, nosso Deus, que está escrita para nós em Provérbios, capítulo 16, verso de número 4. Provérbios, capítulo 16, verso de número 4. Se você tiver acesso à Bíblia, muito bom, se você puder abri-la, porque quanto mais você lê, quanto mais você visualiza, quanto mais você anota, quanto mais você grifa, mais você absorve. Mas talvez assim como eu, na maioria das vezes que estou vendo aí um conteúdo no YouTube, né, na internet, eu estou fazendo alguma coisa, estou caminhando, correndo, treinando, limpando o quintal, sabe, dando aquela ajeitada na casa, fazendo trabalhos e funções. Então só preste muita atenção que eu vou ler para que você possa acompanhar comigo. Provérbios capítulo 16, verso de número 4, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Olha isso, irmãos. O Senhor, nosso Deus, e eu disse que é uma qualidade, né, um atributo dele, porque realmente tudo aquilo que o nosso Deus, tudo aquilo que o Senhor, Deus, faz, ele faz para um propósito. Então, eu quero que você entenda desde já, desde o início deste vídeo de hoje, deste estudo de hoje, que todos que foram feitos, né, todos aqueles que são feitos, criaturas do Senhor, no caso somos todos nós, tem um propósito. Então, respondendo logo de cara, você tem um propósito. Ah, pastor, eu achava que eu não tinha. Exatamente, você achava que você não tinha. Eu estou te apresentando aqui, biblicamente, um fato que você tem um propósito. Então, por favor, esse discurso, que não exista mais na sua fala, né, na sua boca, não tenha mais esse discurso para você. Ah, eu não tenho um propósito. Sim, você tem um propósito. Talvez o que falta para você é saber qual propósito é esse que Deus tem para você. E aqui você vai aprender um pouco mais, né? Como é que foi para mim, a minha experiência, e baseado na Bíblia, o que é que você pode fazer para que isso possa também ser algo claro para você. Vamos lá? Salmo 139, muito conhecido esses salmos. O salmista deixou para nós escrito nos Salmos de número 139, verso de número 16, um versículo muito, mas muito usado nas igrejas. Eu acho que é muito provável que você já tenha ouvido esse versículo. Mas se você não ouviu, não tem problema, eu vou ler aqui ele para você. Está na Bíblia, em Salmo 139. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 139, verso 16. Olha o que o salmista está se referindo ao Senhor, tá? Então, digamos que esse diálogo apresentado nesse trecho da Bíblia é uma fala do salmista, né? Aquele que escreveu os Salmos, ao Senhor, nosso Deus. Diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Irmão, você sabia disso? O salmista está se referindo aqui nessa fala, nesse diálogo com o Senhor. Então ele fala: Senhor, tu me viu, me conheceu, os teus olhos já me viram. Quando eu ainda era apenas um embrião. Então preste atenção, antes de você nascer do ventre de sua mãe, o Senhor já havia te visto. Você não nasceu por um acaso. Ah não, pastor, um dia minha mãe falou para mim, meu pai falou para mim que eu fui um acidente. Talvez para eles, mas para Deus você nunca foi. Então já grave isso no seu coração. Você não nasceu por um acaso, ok? Talvez a sua infância houve rejeição, mas Deus nunca te rejeitou, porque desde o ventre Ele já te conhecia. Ele não só te conhecia, como também, como diz a Bíblia, no seu livro, no livro que Deus escreve, está escrito que todos os dias da sua vida já foram ali definidos, antes de você viver o primeiro dia. Como assim, pastor? Vamos trazer uma interpretação mais clara, tá? Mais didática, para ficar assim, o mais claro.
Uma das coisas que eu mais me interesso nesses estudos que eu tenho compartilhado com vocês é a simplicidade. Eu gosto de dar exemplos simples, sabe? Eu gosto de falar de situações simples, de trazer interpretações simples. Para quê? Para que você entenda com facilidade. Eu não quero provar para você o quanto eu conheço, o quanto eu sei falar. Não, não quero isso. Eu quero simplesmente mostrar para você as verdades da Bíblia de uma maneira simples para que você entenda sem complicação. Ok? Tem pessoas que olham a Bíblia, começam a ler a Bíblia e já logo param porque falam, é muito complicada. Eu quero descomplicar para que você possa entender tudo aquilo que Deus tem para você. Então, por favor, essa mensagem que você está ouvindo agora, ela não pode ficar parada em você. Você precisa compartilhá-la porque mais pessoas precisam saber dessa verdade. De que Deus já as conhece antes do nascimento delas. E não só as conhece, como já escreveu em um livro, e podemos chamá-lo, na interpretação simplificada que eu quero trazer aqui para você, podemos chamar de o livro dos propósitos. Então digamos que o Senhor tem um livro, e neste livro tem ali, cada livro um propósito da vida de alguém. E neste livro tem o seu propósito. Os seus dias já foram escritos em um livro. Aí você fala, pastor, mas nós não temos não é a predestinação, né? O livre-arbítrio, porque essa ideia seria da predestinação de um livro escrito, o livre-arbítrio seria o contrário a essa ideia. E aí que você talvez nunca percebeu a sincronia que existe nessas duas afirmações que eu disse. Qual, pastor? Você tem o livre-arbítrio hoje de decidir simplesmente não fazer aquilo que Deus escreveu para que você fizesse. É por isso que muitas pessoas têm vivido uma vida assim tão terrível. Sabe aquela vida tão assim, cheio de desgastes desnecessários, porque foram desgastes, sofrimentos e lutas que Deus nunca quis que você passasse. E detalhe, Deus permite que você passe assim por muitas dificuldades, mas existem dificuldades que estão totalmente ligadas ao plano de Deus. E existem outras que não têm nada a ver com Deus, mas você insiste em passar. Por quê? Porque talvez seja orgulhoso, teimoso, obstinado. Aí, meu irmão, eu não sei qual que é o teu problema, mas eu sei que cada um de nós tem algum. Faz sentido para você? Porque a Bíblia vai falar que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. E aí eu pego a sua vida e comparo com a vontade de Deus e eu lhe pergunto, tem sido assim? Uma vida boa, perfeita e agradável? Não, pastor, não tem sido assim. Sabe por quê? Porque você não tem feito aquilo que Deus mandou você fazer. Pastor, mas uma vida boa, perfeita e agradável significa que não haverá problemas? Pelo contrário, haverá muitos problemas. Mas quando nós entendemos que os problemas que vivemos fazem parte da vontade de Deus, esses problemas param de ser... como eu posso dizer, prejudicantes, né? Deixam de gerar prejuízos e gera para nós crescimento. Problemas que Deus permite que vivamos gerará para nós crescimento, amadurecimento. Em outras palavras, como disse Paulo à igreja de Gálatas, nos permitirá desfrutar da herança que temos em Deus. Amém? Você pode escrever um amém? Você pode gastar aí 10 segundos e ir nos comentários e escrever glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa verdade. Tem sofrimento que é para o bem. Tem coisas que é Deus ali por detrás me transformando. Para quê? Para que eu viva a plena, boa, perfeita, agradável vontade dele. Você pode escrever aí no comentário? Escreve um comentário, é muito bom seu feedback. Quando eu vejo que você está participando durante esse conteúdo. Vamos lá. Parei só para beber água. Seguimos. Só que não para por aí. A Bíblia é muito rica em testificações, em conexões. Então tem muitos textos que se conectam com outros textos. Por exemplo, nós lemos agora Salmo 139, verso 16. Eu quero te pedir para que você leia comigo Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, através o profeta Jeremias. Diz assim, Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Olha a afirmação de Deus para nós. Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, antes de você ser o embrião citado lá em Salmos, eu já te conheci. E antes que saísse da madre, antes que você nascesse, antes que sua mãe desse a luz, eu já te santifiquei. Você sabe o que significa santificar? Separar. E não só santifiquei, olha o que ele fala. Te santifiquei. As nações te dei por profeta. Irmãos, preste atenção. O Senhor não só apenas te separou, você é um separado de Deus. É por isso que você está exatamente aqui agora ouvindo o que eu estou te falando, para que você tenha essa plena convicção e não haja mais dúvida na sua vida. Você foi separado por Deus. Deus não te abandonou, Deus não te rejeitou, Deus a todo tempo, em nenhum momento perdeu o controle.
A todo tempo você está sendo direcionado para uma vontade suprema. O conselho que eu te dou é: se entregue logo a Deus e deixa que Deus comande a sua vida. Pare de ficar se relutando. Alguém que está se afogando enquanto está se relutando, o salva-vidas não pula lá para salvar. Porque senão você vai acabar afogando o salva-vidas também. Mas quando você para de tentar com a força do seu braço, então o salva-vidas vem e salva a vida daquela pessoa. O Senhor está tentando te levar ao centro da vontade dele, mas as suas tentativas na força do braço, sem oração, sem jejum, sem uma direção clara de Deus, sem leitura da Bíblia, tem mais te atrapalhado do que somado. Graças a Deus que no final das contas, para que você não fique angustiado, todas as coisas irão cooperar para quem ama o Senhor. Mas tem muitas coisas que não precisaria cooperar se você fosse um pouco mais ensinável e aprendesse com um pouco mais de facilidade. Então fica meu conselho, ok? Abre o seu coração para aquilo que eu estou te ensinando, porque isso nada mais é que a palavra de Deus. E ela sim tem o poder de te transformar de verdade. E ele fala que nos separou já e nos deu a nação como profeta. Eu vou usar o termo profeta não apenas como o significado do ministério profético, né, do chamado de um profeta, mas podemos usar esse termo profeta como um chamado. Então o Senhor te separou e te deu já a terra com um chamado. Então você tem um chamado da parte de Deus. A pergunta então é: pastor, então como é que eu faço para saber o meu chamado? E a resposta é muito clara. Vou te dar um conselho para isso. Tem mais outros que eu vou dar no decorrer dessa live. Perdão, no decorrer desse vídeo. Eu tô tão acostumado a fazer live que eu acabo me confundindo às vezes. Mas no decorrer deste estudo, eu vou falar outras lições e outros conselhos. Mas vou te dar o primeiro aqui agora. Primeiro conselho, depois deixa comentado lá nos comentários. Primeiro conselho é: pergunte para quem escreveu a sua história. Você quer saber o seu propósito? Você quer saber qual é a sua história? Pergunte para quem escreveu. Pergunte para quem te deu o propósito. Pergunte para Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Ore. Ore e pergunte para Deus. Foi em uma das minhas orações, lembro-me até hoje, eu tinha mais ou menos ali, eu lembro se 15 ou 16 anos, eu era bem jovem. Em uma das orações que nós estávamos com os jovens orando de madrugada, e eu falo, tem um mistério na madrugada, né? O pessoal fala que a fila é menor de madrugada, porque tem menos pessoas orando e mais pessoas dormindo. É uma brincadeira, mas é engraçado que realmente, de madrugada tem ali algo diferente, eu tenho percebido. Há anos eu percebo isso. E foi numa dessas madrugadas orando que o Senhor trouxe para mim a clareza do meu chamado pastoral. Então, desde os meus 15 para 16 anos, eu já tenho vivido, trabalhado e feito o que Deus me chamou com a clareza do meu chamado pastoral. Então, assim, isso é muito importante. Tudo o que fizermos, fazermos com uma clareza. Então, o meu conselho para você é: pergunte para quem escreveu a sua história. Pergunte para quem projetou você. Pergunte para quem definiu o seu propósito. Pergunte para Deus. Ore e Ele certamente irá lhe responder. Como um dia me respondeu e hoje eu vivo isso, porque um dia eu recebi essa resposta e caminhei, né, no caminho que me levava ao cumprimento dessa promessa que Deus havia me chamado. Faz sentido para você? Então, meu primeiro conselho para você que deseja descobrir o seu chamado é: ore. Pergunte para Deus: Senhor, qual o meu chamado? Mas pastor, eu perguntei ontem, ele não me respondeu. Pergunta de novo. Pastor, mas eu vou ficar perguntando até quando? Até quando ele responder, poxa. Simples desse jeito. Quantas vezes você já insistiu, lembra quando você era criança? Mãe, eu quero, pai, eu quero, vó, eu quero. E passava um dia, 2 dias, 1 mês e você ganhava no cansaço? Por que você não faz assim com Deus também? Senhor, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, me direcione, me dá clareza, eu quero saber meu chamado. Pergunte, 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 igual um filho insistente. Nossa, mas eu acho que isso não é legal para com Deus. Deus para mim é como meu pai. Então, é a forma como eu falaria com meu pai. Pai, eu quero saber qual que é o seu projeto para a minha vida. E iria perguntar até ele me responder. Porque eu sou um filho insistente, irmãos. Então, fica o meu conselho para você. Mas continua. Efésios capítulo 4, verso 11 vai dizer, olha que interessante essa leitura da Bíblia também. Efésios 4:11. Olha que poderoso, meus irmãos. Ó. E ele, o Senhor, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Esse termo santos são aqueles que foram separados. Aqui são os filhos de Deus, ok? Então todas as vezes que a Bíblia fala santo, está se referindo àqueles que foram alcançados pela oferta de santificação que foi Cristo Jesus. Então, no dia em que você aceita Jesus, você é alcançado pelo sacrifício dele, então você biblicamente é chamado de santo. Por quê? Porque foi alcançado pela oferta de santificação que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, qual é o propósito?
com o fim de preparar os santos, os irmãos, os filhos de Deus, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cada um dos nossos chamados tem um propósito, a edificação uns dos outros. Nós precisamos edificar o corpo de Cristo. Essa é a minha função aqui agora, como aquele que te ensina algo. É uma função para a edificação do corpo de Cristo. O meu intuito é que de alguma maneira, que seja 1%, você saia deste estudo, deste vídeo, edificado, transformado. E o corpo de Cristo se torna um pouco mais maduro. Por quê? Porque você amadureceu um pouco. Faz sentido para você? Então é exercer aquilo que fomos chamados. Alguns foram chamados para uma área, outros para outras áreas. Todavia, todos foram chamados para alguma coisa. Senão você nem sequer estaria aqui vivo nessa terra respirando. E eu quero ler também mais um último versículo, já estou indo para a reta final deste conteúdo de hoje, que está em Romanos capítulo 12. E esse daqui, meus irmãos, esse aqui é para fechar com chave de ouro. Então fique aqui comigo que você vai entender algo aqui que para mim é algo muito forte, algo que mudou a minha vida. E realmente, se você crer e entender, vai mudar também a sua vida. Romanos capítulo 12, verso 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 12, verso 4. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todas as mesmas funções. Então aqui o Senhor está se referindo que cada um de nós, né, temos um corpo, obviamente, tá vendo? Você está me vendo aqui, esse é meu corpo físico. Como você tem o seu aí que você vê na frente do espelho. Você percebe que em nosso corpo físico existem vários membros. Você tem um braço, você tem a cabeça, você tem outro braço, você tem uma perna, você tem outra perna. Você tem ali todos diversos membros que juntos formam um corpo. Todavia, você percebe que cada membro tem uma função. Aí você fala, não, mas as minhas mãos são iguais, olha só, 5 dedos, o mesmo formato. Então eu peço, pegue uma caneta e comece a escrever com a mão direita e depois pegue a mesma caneta e comece a escrever com a mão esquerda. E você vai ver que há algumas diferenças, né? A não ser que você seja uma pessoa aí, né, diferenciada que consegue escrever com o mesmo domínio com as duas mãos. São poucos que conseguem, ok? Eu não consigo escrever muito bem com a mão esquerda, fica uma coisa terrível. Mas por que eu dei esse exemplo tão simples? Para que você entenda que cada membro tem uma função. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha agora o que o apóstolo Paulo vai falar, o paralelo que vai falar com o corpo que tem vários membros. Verso 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Então agora ele faz um paralelo com... Ele fala que o nosso corpo tem muitos membros, assim como o corpo de Cristo. Então nós juntos, como diz em 1 Coríntios 12, 27, nós juntos, né, no plural, juntos, somos, formamos, né, nessa pluralidade, nesse coletivo, nessa comunidade. Juntos formamos o corpo. Todavia, cada um de nós é um membro. Diferente que juntos formam o corpo, ok? Então você percebe que aqui ele nos mostra que cada um de nós tem uma função. Às vezes tem pessoas que falam, nossa, que linda a função daquele lá, eu quero ser igual a ele. Mas irmãos, você foi chamado para ser igual Cristo quer que você seja. Ok? Se você se anula não sendo o que Deus chamou para ser igual a um outro, que Deus chamou outro para outra coisa, nós estamos perdendo uma preciosidade rara, que é você, meu filho. Seja aquilo que Deus te chamou, faça como Deus te chamou, faça aquilo que Deus colocou no seu coração, mas faça o que Deus mandou você fazer. Ah, mas eu acho mais bonito aquele que canta. Mas, irmão, se você não for chamado para cantar, faz outra coisa. Faz o que Deus te chamou. Lembra aquela passagem que diz, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E o Senhor fala, eu não te conheço. Na tradução do hebraico está escrito lá, eu não vos aprovo. Então não basta fazer coisas para Deus, você precisa fazer aquilo que Deus aprovou para que você fizesse. Por isso que cada um tem uma função específica no corpo. Não é só fazer, é fazer o que Deus chamou. Mas olha que legal que ele fala aqui. Verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui o Senhor apresenta a questão daquilo que nós somos chamados. Então digamos... Você foi uma pessoa que Deus deu um grande dom, um grande talento para cura.
Então você ora pelas pessoas em nome de Jesus e pessoas são curadas. Você tem um dom, um talento para aquela área. Mas eu realmente creio que assim, o maior dom de todos é o nome de Jesus, assim eu posso dizer. Porque no nome de Jesus todos os filhos têm poder no mundo espiritual. Mas eu sei que tem pessoas que têm chamados e que desenvolvem com uma facilidade a mais. Você já percebeu que tem pessoas que já nascem sabendo cantar bem? É uma coisa de doido, né? Tem pessoas que já são excelentes comunicadores por causa da infância que teve. Então, existem coisas que realmente eu percebo que é Deus que coloca para algo específico na sua vida. Todavia, todo bom disciplinado consegue desenvolver qualquer área. Mas preste atenção aqui em mim. Só tem um jeito de você saber no que você é bom. Sabe como? Fazendo. Esse é meu segundo conselho para você. Faça, sirva, trabalhe. Sabe, se envolva com o corpo de Cristo. Ide, pregai o evangelho. Ensine, discipule, evangelize, lidere, ajude, oferte, sabe? Trabalhe, faça acontecer. Eu nunca vi Deus chamando ninguém desocupado, não, irmão. Ele chama quem está fazendo mesmo. Você percebeu que eu, como pastor, eu percebo que aqueles que mais são responsáveis em fazer algo são aqueles que mais fazem. Como assim, pastor? Você pega alguém que é muito ocupado, tem trabalho, tem empresa, tem demanda, e acredite, esse é um cara que você pode contar. Porque é um cara ocupado, é um cara que faz. Agora tem gente que não faz nada, não trabalha, é folgado, não faz nada, mora na custa dos outros, e quando vai fazer uma coisa na igreja fica reclamando porque tá cansado, porque é difícil, pelo amor de Deus. Não faz sentido Deus abrir portas para quem não tá querendo caminhar, entendeu? O meu conselho para você, vai servir na igreja local. Vai lá servir no retiro, vai lá servir na célula, vai lá servir no culto, sirva, irmão, ajude. Vai fazer alguma coisa. E na medida em que você vai servindo ao Senhor na igreja local, é uma maneira que Deus também vai manifestando em você aquilo que você foi chamado. Então, são conselhos muito simples, né? Não sei se você esperava uma pílula mágica, que no final do vídeo, quando você compartilhasse, ia vir um anjo aparecer e falar, você foi chamado para isso, meu filho. Irmãos, pode acontecer, né? Não custa nada você compartilhar o vídeo, né? Então compartilhe o vídeo. Mas, de verdade, ore. O primeiro fator é isso, ore. Leia a sua Bíblia, né? Leia a Bíblia Sagrada. Porque quando eu digo oração, é uma ferramenta de intimidade com Deus, de produzir, de aumentar a sua intimidade. E a oração é um dos fundamentos que anda com outros dois fundamentos, que é a oração, o jejum e a leitura da Bíblia. Então, assim, eu tenho um livro, né, Jejum, Oração e Palavra, que é exatamente isso. Jejue, ore e leia a Bíblia. Esses três fundamentos são realmente fundamentos, são fundamentais para que você possa fazer aquilo que Deus te chamou. Para que você possa entender e ser sensível à voz do Espírito Santo que vai te guiar para você fazer a vontade do Pai. A Bíblia vai falar que o Senhor concedeu para nós o Espírito Santo, para que ele seja o árbitro em nossos corações, para que ele nos leve a entender aquilo que é certo daquilo que é errado, aquilo que devemos fazer como aquilo que nós não devemos fazer. Então, ore, jejue e leia a Bíblia. Então, esse é o fator intimidade que eu te aconselho a fazer. O outro fator é sirva. Ide, vai fazer o que Deus chamou. Você percebeu que tem coisa que pode melhorar lá na igreja? Vai servir naquela área para melhorar então. E o Senhor vai começar a te levar e te direcionar em lugares que você tem habilidades naturais, que você tem um amor natural. Você viu, tem pessoas que quando vai servir no Ministério das Crianças, como que flui de uma maneira? Irmãos, um dia eu fui ministrar num retiro, né, no encontro das crianças. Meu Deus, que dificuldade que eu tive. Eu tive que quase que fazer um teatro, uma encenação. Eu falei, a próxima vez eu vou vestido de Minecraft. Porque, para eles olharem para mim. Porque como é difícil prender a atenção daquelas crianças. Mas tem pessoas que vão servir no Ministério Kids que é absurdo. Eu falo, gente, como é que ela consegue tanta atenção dessas crianças? Outro já foi pro Ministério dos Adolescentes, pros jovens, pros casais, pros mais velhos, já pro Ministério mais radical, tá lá na natureza. Tem muitas coisas para nós fazermos na obra. A questão é, comece a fazer, ok? Você está esperando cair do céu igual o maná, irmão? Então você tem que voltar lá pro deserto, lá no Antigo Testamento. Daí talvez lá vai cair do céu igual o maná. Mas hoje meu conselho para você é, ore, jejue e leia a Bíblia e vai servir. Você já está servindo? Você já perguntou pro seu pastor, pro seu irmão aí na igreja que você tem um zelo pela vida dele? Precisa de alguma coisa aqui para melhorar? Precisa de alguma ajuda? Ou algo que você notou que dá para melhorar? Vai servir lá. Ah, e poderia ser melhor tal coisa. Simples, melhora então. Melhora essa área da igreja, olha que benção. Melhore essa área da onde você está envolvido e servindo. Amém, meus irmãos? Eu espero de todo o meu coração que essa palavra encontre no seu coração um lugar ali para frutificar. Que Deus te abençoe e mais uma vez, acesse aqui no canal, tem diversos conteúdos que eu já postei, diversos estudos aqui nesse canal. Eu tenho certeza que pode edificar ainda mais a sua vida. E lembre-se, por favor, se inscreva, curta. Isso faz muita diferença para o canal, para mim, e é uma forma aí também
que eu quero te agradecer se você fizer isso. Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo.